Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula de matemática. Dessa vez estudaremos os acontecimentos aleatórios. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é? Acontecimentos aleatórios, em muitos lugares, em muitos livros, em muitos vídeos, eles também são chamados de eventos aleatórios. São a mesma coisa, só muda o nome, certo? A forma como é chamado. Então, são aqueles acontecimentos que nós não conseguimos prever o seu resultado. Como assim? Existem aqueles acontecimentos que são chamados não aleatórios e acontecimentos aleatórios. Um acontecimento aleatório é aquele acontecimento que a gente não sabe ao certo se vai acontecer ou se não. Ou a gente não consegue dizer com certeza isso, né? Esse acontecimento. Já o acontecimento não aleatório é aquele acontecimento que nós conseguimos prever o resultado. Então, aleatório, nós não conseguimos prever o resultado, e não aleatório, nós conseguimos prever o resultado. Vamos ver um exemplo rapidinho de cada um deles. Acontecimento não aleatório. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem de ônibus de uma cidade a outra e eu consigo dizer, por exemplo, vamos chegar daqui a 2 horas. Estou saindo da minha cidade, de Petrolina, às 8 horas da noite, chegarei ao meu destino às 5 da manhã. Então eu consigo prever esse horário de chegada. Eu consigo saber mais ou menos o horário que eu vou chegar. Já, por exemplo, se eu pegar aqui um dado, tenho esse dado. Um dado, nós sabemos que ele tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados, ou seja, ele tem 6 números. Se eu jogar esse dado, eu já sei, antes de jogar, qual é o número que vai ficar com a face para cima? Eu já sei? Não, né? Porque quando eu jogo, eu posso... A face que vai ficar para cima pode ser a que tem o 1, a do 2, a do 3, a do 4, a do 5 ou a do 6. Então, pode cair em qualquer uma dessas faces. Mas, né, o que é mais interessante é que eu não sei de certeza qual é o resultado. Eu não consigo prever o resultado, mas eu consigo saber as chances que eu tenho de conseguir aquele resultado. Então, só retomando um pouquinho. Se eu jogo o dado e eu não sei qual é a face que vai ficar virada para cima, isso significa que eu tenho um evento aleatório. Por quê? Porque eu não consigo prever qual é o lado desse dado. Eu não sei qual é o que vai cair, que vai ficar com a face virada para cima quando eu jogar ele. Então, isso é um evento aleatório. Eu não consigo saber qual é. Então, é um acontecimento muito interessante porque a gente não sabe ao certo qual é o resultado, mas a gente consegue ver quais são as chances, as possibilidades que eu tenho de chegar àquele resultado. Por exemplo, se eu tenho um dado, eu tenho 6 lados. Então, significa que esse dado eu tenho 6 possibilidades. Eu tenho 6 opções de lados com quantidades nesse dado. Mas se eu quero, a minha intenção é que ao jogar esse dado, a face virada para cima seja a face com um 6. Então, qual é a minha chance de conseguir que esse 6 seja a face que fique para cima? Vamos pensar rapidinho. No dado, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 6 possibilidades. Isso se tratando do dado. Mas
eu tenho 6 possibilidades, mas a opção que eu quero é a opção do lado da face que tenho 6. Isso quer dizer, quantas faces tenho 6? Apenas uma. Então, a chance que eu tenho é uma em 6 possibilidades. Ou seja, quando eu jogar o dado, pode cair em qualquer um dos 6 lados. Mas, para chegar no lado, na face que eu quero, eu só vou ter uma, porque no dado só tem um lado com os 6, certo? Então, eu tenho que ver as possibilidades, o total, e tenho que ver aquela que eu quero também, certo? Então, no caso do dado, para cair no 6, eu tenho uma chance em 6 possibilidades de jogar o dado e cair nesse número 6, certo? Então, eu posso perceber isso, essas chances, pelos acontecimentos aleatórios. E aí, a gente vê. Vocês sabem o que é que significa provável e improvável? Porque isso tem muito a ver com os acontecimentos aleatórios. Então, vamos lá. Um acontecimento provável é aquele acontecimento que tem chances de acontecer. Ele tem muita chance de acontecer. Já o acontecimento improvável é aquele acontecimento que tem pouca chance de acontecer. Então, provável, muita chance de acontecer. Improvável, pouca chance de acontecer. Ah, então quer dizer que o acontecimento improvável, ele não vai acontecer? Não, não é isso. Ele tem pouca chance de acontecer, mas ele pode acontecer, certo? Então, entre o provável e o improvável, o mais fácil de acontecer é o provável, certo? Então, isso é, por exemplo, se eu digo assim, eu tenho como saber se hoje é provável ou não que hoje chova. É provável ou não que hoje chova. Então vamos pensar um pouquinho em relação a isso. É provável ou não que hoje chova? É um acontecimento que nós temos como saber se hoje vai chover ou não? Tem. É complicado porque pode ser que sim e pode ser que não. Então a gente vai observar o tempo. Então, para eu perceber, se tiver aquele tempo ensolarado, aquele tempo bonito, eu tenho um acontecimento que é muito improvável, né? Sol bem forte, um tempo bem bonito, é improvável. Mas, se eu tiver aquele tempo mais fechado, com as nuvens carregadas, eu vou ter um acontecimento provável, porque aí as chances de acontecer, o tempo vai estar me mostrando que tem chances de acontecer. Então, se eu simplesmente perguntar se pode ou não chover hoje, é uma coisa, é um acontecimento aleatório, porque pode ser que sim, pode ser que não. Então, para eu saber se é provável ou improvável, eu preciso observar. Se eu ver que o tempo ele está favorável, é um acontecimento provável. Se eu ver que o tempo não está favorável à chuva, é um acontecimento improvável, certo? Então, espero que tenha clareado um pouquinho as ideias de vocês e até a próxima aula.